Bom, pessoal, meu nome é Miquel, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação no IFTM e eu estou gravando essa videoaula como uma atividade presencial da disciplina de Rede de Computadores. Nessa videoaula eu vou falar sobre alguns assuntos relacionados à internet, cujo estamos vendo aqui na tela, que são o que é a internet, o que é um protocolo, as bordas da rede, hospedeiros, rede de acesso, meio físico, núcleo da rede e itens relacionados, desempenho, um pouco, sobre segurança, camadas e um pouquinho da história. Bom, vai ser uma abordagem bem simples falando da internet, então vamos lá. Primeiramente, o que é a internet? Em uma visão básica, a internet nada mais é que uma grande rede de computadores, ou seja, milhões de computadores interligados entre si, compartilhando o quê? Recursos, compartilhando dados, e é uma rede mundial. O termo internet vem, net lembra rede, internacional. É uma rede internacional muito popular que todo mundo tem acesso, onde vários serviços são disponibilizados. Nós chamamos de hospedeiros os sistemas finais, que são operados por usuários finais. E, normalmente, nesses sistemas rodam aplicações de rede. Temos também os enlaces de comunicação, que nada mais são que os meios que levam a internet até você, que são fibra, fio de cobre, rádio, satélite, dentre outros. Mais um item importante é a largura de banda, que nada mais é que a taxa de transmissão, ou seja, a que velocidade a sua internet vai transmitir. Essa velocidade ela é muito relacionada não só ao usuário final, mas também à forma de comunicação e também ao servidor. E também temos os roteadores, que encaminham pacotes e datagramas ou pedaços de dados que são enviados pela rede. Eles são os guias da rede, eles que nos ajudam. Bom, aqui tem um exemplo, de alguns utensílios legais da internet, que são quadro de imagens IP, isso é muito interessante. É um recurso de você compartilhar fotos na internet, em que um dispositivo busca imagens de uma foto. Aqui deu o exemplo de uma torradeira preparada para a internet. Obviamente que nós temos vários eletrodomésticos que já são conectados à internet. Telefones de internet, ou o famoso VoIP, que é voz sobre IP. E aqui um exemplo de um pequeno servidor web, o menor, comparado a uma moeda ali, no caso. Bom, na internet nós temos também os protocolos. Os protocolos eles podem ser considerados um tipo de linguagem que faz a interconexão entre o usuário final e o servidor. Essas linguagens, esses protocolos, têm cada um deles uma função. E nessas funções, cada protocolo executa a sua específica. Por exemplo, nós temos o protocolo HTTP, que nada mais é que um protocolo para mostrar um hipertexto. Os sites tão conhecidos. Temos também o TCP, o IP, que transfere dados pela rede. Temos o Skype aqui como exemplo. Temos também o FTP, que é para transferência de arquivos, dentre outros. A infraestrutura de comunicação da internet. Nela, nós temos a possibilidade de ter aplicações distribuídas. Que tipo de aplicações? Nós podemos ter aplicações web, que disponibilizam sites, VoIP, que são telefone sobre IP, que você consegue se comunicar via voz, porém dentro de uma rede, sem ter intermédio de uma operadora. E-mail, que é a troca de mensagens eletrônicas, jogos online, também conhecidos, o e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico, são algumas possibilidades. Compartilhamento de arquivos tão comum na internet, o que a gente conhece por download. Serviços de comunicações são
fornecidos também às aplicações, entrega de dados confiáveis da origem ao destino, é o famoso TCP/IP, e entrega de dados pelo melhor esforço, que é o UDP. A diferença entre os dois é que o UDP ele é mais rápido e o TCP é mais confiável. Ele é confiável, o UDP não é confiável. Cada um tem sua aplicação. O UDP, por exemplo, ele é muito utilizado para aplicações de transmissão em tempo real, enquanto o TCP, a maioria das aplicações que necessitam de confiabilidade na internet utilizam-se desse protocolo. Bom, aqui está um exemplo de um comparativo e uma analogia entre protocolo, o que seria um protocolo humano e o que seria um protocolo de rede. Por exemplo, um protocolo humano são perguntas, né? Que horas são? Tem uma pergunta. Introduções são palavras, né? Mensagens enviadas, ações específicas tomadas quando as mensagens recebidas e outros eventos são realizados. Então você faz uma pergunta, você quer uma resposta. E o seu intercomunicador só entende essa mensagem porque ele tem os conceitos dessa mensagem instalados nele. Ou seja, ele conhece a língua portuguesa e sabe que os sons que você emite têm a ver, têm sentido e significado para ele. Se uma pessoa que não fala português ouvisse isso, ele não conseguiria entender. Bom, nas máquinas, né, em vez de humanos, nós temos protocolos que definem como essas mensagens vão ser enviadas, em que formato, todas em meio digital, mas elas são controladas por protocolo. E o interessante disso é que cada protocolo tem a sua aplicação específica e pessoas podem criar protocolos particulares. Isso que rege a comunicação na internet. Então tá aqui, ó, um exemplo de protocolo humano. Falo oi, respondo oi. Que horas são? 2 horas. E uma linha de tempo, descendo. Do lado, como se fosse computador, solicitam a conexão TCP, recebem uma resposta, pede para acessar um site e um arquivo é enviado. Bom, na estrutura de redes, nós temos alguns itens que são bastante relevantes em uma rede de computadores. A primeira coisa, a borda da rede, ou seja, onde é o fim da rede, é o usuário final, são as aplicações dos hospedeiros, as aplicações que são executadas que dão resposta aos hospedeiros, ou seja, usuários finais. Nós temos também os meios físicos, as redes de acesso, como já falamos um pouco anteriormente, que são os enlaces de comunicação, com ou sem fio. E o núcleo da rede, quem controla toda a rede, que são os roteadores interconectados, e rede a rede, servidores, todos provendo a comunicação entre os computadores na internet. Bom, a borda da rede, sendo um pouco mais específico, são programas, aplicações, né, que são executadas nos computadores. Computadores, na verdade, não só computadores, também qualquer tipo de dispositivo que tenha acesso à internet. Exemplos, web, né, aplicações web, e-mail. Né. Bom, temos um modelo cliente-servidor que o interessante desse modelo é que o servidor recebe requisições do cliente e ele passa para esse cliente as respostas que ele pede, né, das perguntas que ele pede. Esse servidor ele é um intermediador entre os computadores, né, de sua rede local com a internet, com a parte externa da rede. Ele é como se fosse um gateway, na verdade ele é um gateway, um interligador da rede. Enquanto o modelo peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, cada computador é responsável por suas aplicações, por seus serviços e o compartilhamento é feito entre computadores diretamente, não tendo intermediários, né, para controlar. Um exemplo disso é o BitTorrent, né, por exemplo, o serviço de torrent, P2P, e o Skype também, que é uma comunicação direta, que não há influência de servidores e nada disso. Bom, como conectar aos sistemas finais? Nós temos as redes residenciais, né, que todos nós temos uma internet ligada em casa, em vários meios, as redes de acesso institucionais também, como o Proinfo, né, e rede de acesso móvel,
que nós usamos nos dispositivos móveis, como 3G, 4G e assim por diante. E lembrando sempre que largura de banda é a quantidade de bits que é transmitida por segundo, né? E nós devemos também entender que existem dois tipos de link, que é o link compartilhado e o dedicado. Compartilhado, você tem uma velocidade de download e o upload é reduzido, enquanto o dedicado ele é só seu. Você tem um link simétrico, uma mesma velocidade de download e upload é garantida, porém o custo é bastante alto e muito usado por instituições e nunca usuários finais. Bom, vamos falar de alguns meios de acesso. Esse é um meio muito antigo, o modem discado, né? Ele atinge uma velocidade muito pequena, considerada hoje pequena, mas para a época era grande. Ele usa a rede telefônica e faz uma ligação para se conectar ao ISP, a rede externa. Trabalha a uma velocidade de 56 kbps, né? kbps, e é um acesso direto. Você não consegue telefonar, né, enquanto está conectado, porque ele se conecta através de uma ligação telefônica. É muito lento e hoje é praticamente inaceitável uma conexão dessa. Temos o DSL, que é muito comum hoje em dia, varia entre velocidades de 1 mega, 2 mega até 100 mega, né? Essa rede ela tem uma característica fazer uma divisão da linha telefônica, também utilizam a linha telefônica, porém ele usa em uma frequência diferente, fazendo com que você possa fazer ligações e usar a rede de dados ao mesmo tempo. É uma das mais populares utilizadas. Ela tem uma velocidade de download normalmente bastante alta, porém uma velocidade de upload, de envio de informações para a internet, menor, normalmente 10% como garantia. Muito boa essa rede, é uma das que mais usamos. Temos também um modem a cabo que utiliza a infraestrutura de TV a cabo para ligar um cabo coaxial. Também muito boa, bastante estável e tem um acesso normalmente dedicado. Temos as fibras óticas também que chegam a ter velocidades bastante altas e hoje em dia elas já estão chegando à residência. Elas eram muito utilizadas em empresas e não muito utilizadas em residências. Bom, e temos aqui uma descrição, né, de uma rede com topologia estrela, onde um servidor provê acesso à rede local. Isso é muito utilizado em empresas, né, onde se usa um servidor proxy, ou seja, um servidor que recebe a internet e ela passa por ele e ela é distribuída entre os computadores locais. A grande vantagem disso é que você tem como controlar o acesso dos seus hosts, ou seja, dos seus computadores que estão na sua rede, à internet. Você pode controlar. Depende do que eles acessam, você pode bloquear conteúdo e tudo mais. Provê um acesso rápido. E interessante é que você pode também configurar um servidor proxy para ajudar ainda na utilização da banda da rede. Bom, temos também os acessos sem fios, né, domésticos ou não. Temos as redes sem fios, que podem ser distribuídas dentro de uma empresa ou mesmo em uma cidade, uma região metropolitana, sem muito problema. Bom, nas redes residenciais, normalmente você tem um modem, né, que é ligado ou a um roteador, ou o roteador já é inserido no modem, distribuído nos computadores e dispositivos de casa. É uma rede muito simples, ela não tem muitos controles e nem muita coisa parecida. Bom, aqui fala um pouco do meio físico par trançado, né, que é um meio físico muito popular, muito barato, muito utilizado. Ele só tem limitações de velocidade, que chegam ao gigabit, e também de tamanho. Esse cabo alcança apenas 100 metros, enquanto a fibra tem velocidades muito maiores e alcança quilômetros de distância e normalmente a atenuação é muito pequena, porque transmite dados por meio de luz. Temos também via rádio, que é o Wi-Fi, wireless, né? Você consegue transferir internet via sinal de rádio ou satélite em uma área mais ampla. Esse meio ele é muito bom, mas ele fica muito suscetível à questão de clima, tempo e coisas do tipo. Bom, pessoal, o que a gente tinha para apresentar era isso. Espero que tenham gostado.
E com isso eu encerro aqui a minha videoaula, falando um pouco sobre internet.